Bom dia, boa tarde, boa noite, sétimo ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim, professor David aqui. Vamos dar início a mais uma aula de português. Nessa aula nós vamos trabalhar aí a disciplina de gêneros textuais. Português, vamos trabalhar aí os gêneros textuais. Nesses gêneros textuais, pessoal, nós iremos dar continuidade ao assunto do artigo de opinião pessoal, bom? Que é um gênero textual que nós estamos estudando. Estamos aí quase já acabando, finalizando o nosso livro de gêneros, tá? Já estamos aí a 10 páginas de finalizá-lo, basicamente 5 a 10 páginas de finalizá-lo, tá bom? Temos ainda algumas atividades e nessa aula nós iremos fazer uma análise sobre as características desse gênero. Vamos analisar algumas características do gênero. Veremos também algumas dicas de como produzir um artigo de opinião, a estrutura do artigo, tá bom? Como ele se estrutura em torno de algo, e também quais são algumas das dicas que vocês podem usar para produzir um artigo de opinião. Vocês vão ver que ele é bem parecido com a redação, mas existem alguns fatores que vão diferenciá-los e que vocês precisam se atentar, ou serem fatores determinantes no artigo de opinião. Muitas pessoas, às vezes, nem sabem diferenciar, tá, um artigo de opinião de uma redação. Isso ocorre por quê? Porque eles possuem estrutura textual parecida, que é o quê? Introdução, desenvolvimento, conclusão, e também possuem características parecidas. Características, por exemplo, de argumentação, argumentativas, características de ponto de vista, características de apresentação de dados, de fatos e tudo mais. Bom, então a gente vai fazer essa análise completa e estrutural e também ver algumas características que precisam estar presentes nesse texto para ser considerado um artigo de opinião, tá bom? Então, eu vou pedir que vocês peguem seus livros, porque também teremos uma atividade aqui no nosso livro. Vou pedir que vocês peguem seus livros de gêneros textuais, livro fino, tá bom? De gêneros, e vocês vão abri-lo na página 83, no capítulo 7. Página 83, capítulo 7. Livro de gêneros textuais. Quando vocês abrem, eu vou aproveitar aqui o ensejo para colocar o nosso cabeçalho, tá bom? Muito bem, pessoal. Então, artigo de opinião, página 83, beleza? Compartilhar aqui com vocês. A gente vai fazer essa análise das características através desse texto e de outro texto que eu também tenho aqui, tá bom? Que eu peguei aqui na internet para que a gente possa fazer essa análise de forma mais prática. Por quê? Eu vou citar as características desse gênero, mas eu também vou explicá-los utilizando esse texto aí para vocês. Eu vou utilizar o texto e através desse texto eu vou exemplificar essas características, tá bom? Acompanhe a leitura comigo. Não vamos responder a atividade agora, só no final da aula, tá bom? Tem que ter atitude.
Mais do que faculdade de primeira linha, o importante é o brilho nos olhos. Um texto de Ana Chaya. O que é ser um talento? Quando comecei minha carreira, há mais de 20 anos, isso tinha muito... Um minuto. Perdão, pessoal, estava tirando a dúvida de um aluno aqui, então como eu estava falando para vocês, vamos lá. Quando comecei minha carreira, há mais de 20 anos, isso tinha muito a ver com a bagagem dos jovens candidatos. Ou seja, quando alguém fazia parte de uma das 3 maiores universidades do Brasil e falava inglês fluente, já era considerado um talento. E todo o resto passava a ser algo a mais. Lembro-me de quando participei do programa para trainees do Unilever. Eu ainda não tinha inglês fluente e tampouco havia feito uma das faculdades eleitas. Mas tinha algo que continuava fundamental nos dias de hoje: o brilho nos olhos. O tempo passou e hoje o conteúdo já não é diferente, mas uma obrigação. Agora, vital é a atitude. E a atitude, para quem está no começo da carreira, tem a ver com a disponibilidade e vontade. Só um minuto, pessoal. Pronto. A atitude para quem está no começo da carreira tem a ver com disponibilidade e vontade. Quem não se encanta ao entrevistar um jovem ou uma jovem que nos contagia ao contar o que fez em tão pouco tempo de vida profissional, não importa se foi algo pontual e até pequeno, quando comparado ao tamanho da empresa. O que vale é ser protagonista da sua vida. Só um minuto. Vamos lá. Hoje, os profissionais estão muito preocupados com o que a empresa vai dar em troca. E o termo vestir a camisa virou motivo de chacota. Esse comportamento faz parte daqueles que delegam a responsabilidade de seu futuro à empresa e que dificilmente chegarão lá. Sou da antiga geração que valoriza o empenho e a força de vontade. Isso não tem nada a ver com o conceito de workaholic. Ao contrário, o tempo fora da empresa é alimento para a criatividade. É quando a gente verdadeiramente gosta do que faz e pensa em como aumentar nossa contribuição, até quando vai ao cinema, tirando ideias de quem sabe, um filme de Woody Allen, de uma exposição, de um bom livro. Enfim, para definir o talento hoje é preciso relacionar muitos adjetivos, mas nada substitui o brilho nos olhos, aliado aos frutos colhidos com uma trajetória baseada em valores. Isso alimenta qualquer alma que esteja começando no mundo corporativo. Bom, pessoal, então, esse texto aí é um texto de um artigo de opinião pessoal. Vamos então partir agora para as características desse gênero. Vamos lá, agora o livro. Primeiro, pessoal. Oi.
pessoal. O artigo de opinião é um gênero argumentativo que apresenta as informações relevantes. Ele expõe a opinião do autor de forma respeitosa e, sempre que possível, apresentando dados e estatísticas para fundamentar sua opinião. Como o artigo de opinião é pessoal, existe a possibilidade de utilizarmos a primeira pessoa singular ou plural. Bom, como eu já falei para vocês, pessoal, o artigo de opinião é quando um autor ou uma pessoa ela expõe a sua opinião acerca de um assunto específico, tá bom? Só que de forma respeitosa. Como assim, professor, de forma respeitosa? Ele vai aí, pessoal, utilizar argumentos. Por exemplo, vou fazer um artigo de opinião sobre o empoderamento feminino. Empoderamento feminino. Você concorda, você discorda, independente de qual seja o seu posicionamento acerca desse tópico, você precisa apresentar dados, estatísticas que fundamentem, tá, o seu texto, ou seja, que deem um fundamento para a sua opinião. Eu simplesmente chegar e dizer que eu concordo ou discordo não torna a minha opinião relevante ou irrelevante. Eu preciso fundamentá-los. Então, por isso que ele é bem parecido com a redação, porque na redação a gente também precisa fundamentar o que a gente afirma. Se eu afirmo, por exemplo, que eu concordo com a legalização do aborto, eu discordo, eu devo apresentar algumas coisas que justifiquem. Eu não concordo por uma convicção religiosa, onde entende-se que a remoção de uma vida é pecado, é algo ruim, é algo que vai contra as leis do Criador, é algo que ofende a raça humana, né? Enfim. Então, eu preciso apresentar um argumento, eu preciso apresentar fontes, dados que comprovem isso, alguma referência que vá credibilizar a minha opinião. Então, uma das principais características aí do artigo de opinião é apresentação de opinião baseada em argumentos válidos. Bom, a primeira característica do artigo de opinião é a apresentação de opinião baseada em argumentos válidos. Isso quer dizer que eu não posso chegar e falar qualquer coisa sem ter uma base, sem ter algo concreto que vá de fato comprovar ou que vá credibilizar aquilo, tá bom? Uma outra característica, pessoal, é o uso da primeira pessoa. Por ser um artigo de opinião pessoal, é necessário que você, de alguma forma, exponha a sua opinião, mesmo que de forma direta ou de forma indireta. Você precisa ali demonstrar qual é o seu posicionamento acerca de alguma coisa. Pessoal, nem sempre esse posicionamento ele vem com o pronome eu. Tá? Por exemplo, eu concordo, eu discordo, nem sempre vai vir assim. Em algumas ocasiões, vocês vão ver o autor ele expondo a sua ideia, só que sem precisar utilizar esse eu, tá? Ou então um verbo desinencial, né? Conjugado na primeira pessoa. Nem sempre isso vai ser necessário. Às vezes, com simples expressões, eles conseguem expressar a sua opinião. Como, por exemplo, vou mostrar aqui para vocês o texto aqui. Nesse texto aqui, a gente percebe que a autora, né, a Ana Chaya, ela utiliza verbos na primeira pessoa. Comecei, minha, né, um pronome possessivo, minha, da primeira pessoa. Muito a ver com a bagagem do jornal, quando alguém fazia... Então, lembro-me, tá? Então a gente percebe que esse texto, esse artigo de opinião aí, ele foi construído em cima da primeira pessoa. Mas isso é necessário? Não. Nem sempre é necessário para que você possa expressar sua opinião. Nesse texto aqui hoje, mesmo nesse texto aqui mesmo, a gente consegue encontrar algum momento aqui onde ele vai utilizar aí a primeira pessoa, ou ele não vai utilizar a primeira pessoa, mas vai deixar claro que é a opinião dele acerca disso. Por exemplo, hoje. Enfim, para definir o talento hoje é preciso relacionar muitos adjetivos, mas nada substitui o brilho nos olhos aliado aos frutos colhidos com uma trajetória baseada em valores. Isso alimenta qualquer alma que esteja começando no mundo corporativo. Então, esse último parágrafo aqui, pessoal, ele também expõe aí a opinião da autora acerca de todo esse texto. Tá?
é um parágrafo-chave aí que dita qual é a opinião dela sobre isso. A opinião dela é que o talento hoje tem que ser relacionado com muitos adjetivos, né? Mas ela quer dizer que nada substitui o brilho nos olhos daquelas pessoas que conquistam coisas pequenas, né, ao longo da sua trajetória. Então, essa é a opinião dela acerca dessa questão de trabalho, né? Então, ela deixa bem claro aí, mesmo que ela não utilize o verbo na primeira pessoa. Então, como eu estava falando para vocês, pessoal, mesmo que ela não tenha utilizado a primeira pessoa, ela deixou bem claro aí a opinião dela, tá bom? Então, nem sempre você vai precisar utilizar a primeira pessoa, tá bom? Mas é uma característica que você pode usar aí, sem medo de errar, tá bom? Então, características de opinião, baseada em argumentos sólidos, uso da primeira pessoa, respeito às opiniões opostas. Não é porque é um artigo de opinião, pessoal, que você vai dizer que todo mundo está errado, só as opiniões estão certas. Não é assim que funciona. Você vai expor a sua opinião, vai deixar os seus argumentos e cabe ao leitor, se ele entender ou não, gostar ou não, concordar com você. Mas ele tem a possibilidade também de discordar, tá? Ele tem também essa possibilidade de discordar. Tá? Ele não é obrigado a concordar com você, não. Ele tem essa possibilidade também de discordar. E para isso, você não pode desrespeitar ele. Por exemplo, se é um artigo de opinião com um tema relacionado à religião, então você não pode, de jeito nenhum, chegar aí e dizer que a pessoa é isso, que a pessoa é aquilo, que quem não for crente vai para lá, e isso e aquilo. Não, não pode. Você tem que ter respeito à opinião dos outros também. Você vai expor a sua opinião, que você acha certo, baseado nas suas convicções. Mas isso não desvaloriza e nem descredibiliza a opinião alheia. Tá bom? Então, as características ao respeito às opiniões após, tá bom? As características. Uso de expressões persuasivas. Uso de expressões persuasivas. Uso de questionamento. Pronto. O uso de expressões persuasivas é porque nesse texto a gente encontra muito o uso de palavras, de expressões, com o intuito de persuadir o leitor a fazer alguma coisa, né? A adotar certo comportamento, a adotar certa atitude. Tá bom? Então, essa expressão persuasiva ela é importante, como aqui nesse texto mesmo, a gente consegue encontrar alguns dos momentos em que ela usa algumas expressões persuasivas aí, né? Vou mostrar para vocês, ó. Ó. O termo existe quando ele vira motivo de chacota. Esse comportamento faz parte daqueles que delegam no Então, ele fala aqui, ó, virou motivo de chacota, também. Então, algumas expressões, ó, persuasivas, além de outras, né? E aqui a gente percebe também, ó, o uso de questionamentos. O que é ser um talento, né? Cadê? Quem não se encanta ao entrevistar um jovem ou uma jovem, nos contagia ao contar o que fez em tão pouco tempo de vida profissional. Então, tudo isso são questionamentos. E esses questionamentos, eles estão aí com um motivo, não é simplesmente por estar. Eles ajudam na persuasão, eles ajudam para que você, é como se fosse uma pergunta para que você reflita, e através dessa reflexão ele vai trazer para você uma resposta baseada na opinião da pessoa, né, do autor, claro, e tentar convencê-lo acerca do que ele está falando, tá bom? Se não artigo de opinião, a intenção aí é você expor sua opinião de forma a convencer os leitores acerca daquilo. Tá bom? Então, essas são as principais características aí do artigo de opinião. Vejam que é um gênero muito parecido com a redação, mas apenas algumas diferenças aí na questão das características. E para finalizar, a gente tem a estrutura. A estrutura também é a mesma que a redação. A gente tem aí
desenvolvimento, introdução, desenvolvimento, e por último, conclusão. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Só um minuto. Então, introdução, desenvolvimento e conclusão são a estrutura do artigo de opinião. Na introdução, você vai falar um pouco sobre o que você vai apresentar, qual é o tópico a ser apresentado. Se você está apresentando um artigo de opinião sobre o empoderamento feminino, então você vai falar sobre o que é o empoderamento feminino, quando surgiu, quais são as características, a introdução do tema. Desenvolvimento é aí que você vai começar a desenvolver as suas ideias, vai começar a desenvolver, nesse parágrafo você vai desenvolver, começar a argumentar contra ou a favor daquilo, utilizando suas convicções pessoais e baseados, claro, em argumentos válidos. E por último, a conclusão. Você vai concluir chave aí, fechar toda a ideia, as ideias que você teve, com a palavra final, tá bom? Que é o checkmate aí, tá bom? Então, vejam que a estrutura também é bem parecida com a estrutura da redação. A estrutura da redação é exatamente a mesma. A diferença é que na redação você não apresenta opiniões de cunho pessoal, mas sim de cunho científico. Essas são as diferenças aí da redação e do artigo de opinião. Tá bom, gente? Eu vou ficar por aqui. Próxima aula a gente vai ter uma atividade para casa de produção de um artigo de opinião. Na verdade, para essa aula já vou passar, né? E próxima aula a gente vai responder algumas atividades aqui no livro para poder finalizar e fazer algumas reflexões. Então, a atividade para casa, produzir um artigo de opinião, no mínimo 15 linhas, 15 a 20 linhas, com tema livre, respeitando todos os todas as características citadas acima. Então, essa vai ser a atividade de casa, beleza, pessoal? Vocês vão produzir um artigo de opinião com tema livre de 15 a 20 linhas. E aí vocês vão utilizar qualquer tema. Se vocês quiserem debater sobre temas de feminismo, empoderamento feminino, enfim, qualquer coisa que vocês quiserem, vocês podem. Contanto que vocês sigam todas as características aqui mencionadas. Tá bom, gente? Para a próxima aula. A data de entrega vai ser hoje é 14, dia 30, tá bom? Dia 30 de outubro, tá bom? Copinha aí, faça o caderno de vocês e qualquer dúvida estou à disposição de vocês no Class. Fiquem com Deus, ótima semana e nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, gente.